Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento e motivação. Se isso faz sentido para você, siga o canal para que você possa ser cada vez mais impactado ou impactada com as histórias que temos aqui neste podcast. Nesse episódio de hoje, estou com a Eduarda Family. Eduarda Family é treinadora e palestrante. Eduarda, muito obrigado pela tua presença, minha xará, diga de passagem, né? Isso. Eduarda. Tá, muito obrigado. Eu sei que você, sendo palestrante e treinadora, tem um grande, assim, impacto na vida das pessoas. Porque, com certeza, você está transformando, inclusive, né? A vida de outras pessoas. E a sua própria, com certeza. Obrigado, Eduardo, pela presença. Me conta um pouco da tua história, da tua formação, enfim, como é que foi a trajetória de vida, alguma história de superação que você já passou. Bacana demais. Eduardo, meu xará, muito obrigada pelo convite. Eu que tenho que agradecer. É uma super oportunidade estar aqui hoje. É um prazer estar conversando com você, é um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história. Sim. E espero conseguir contribuir para quem está nos assistindo, trazendo insights bem bacanas. Tá? Com certeza. Bem, eu vou começar me apresentando, pode Sim, ser? Ótimo. Então vamos lá. Eduarda Family, como você disse, para os íntimos Duda. Eu falo que o meu trabalho é ajudar pessoas e organizações a alcançarem seus objetivos de forma mais rápida e alavancarem seus resultados através do desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. E claro, no caso das empresas também, através da consultoria comercial, né? E assim, a minha trajetória de vida, ela foi muito pautada nisso, no desenvolvimento. Então, a importância do desenvolvimento pessoal, profissional ao longo da minha história, acho que fez toda a diferença e me trouxe até aqui. Então, eu fundei a eFamily Treinamentos de Desenvolvimento há alguns anos já. Então, já estou há anos dando treinamentos, palestras, mentorias, consultoria também. Já ajudei muitos profissionais ao longo desses últimos anos, aí espalhados pelo Brasil. Então, é algo que eu realmente amo fazer, é algo que eu tenho missão, eu tenho propósito, né? E quando a gente fala de missão e propósito, a gente escuta muito isso hoje, o tempo inteiro, na verdade. Algumas pessoas ainda não entendem que de fato é isso e a importância de a gente entender isso e conhecer o nosso, na nossa trajetória de vida. É o nosso. Exatamente, exatamente. E assim, falando um pouquinho da minha trajetória, eu vim de uma família simples, humilde, no interior de Minas. Então, apesar de eu morar aqui em São Paulo, na capital, há muitos anos já, eu sou natural de Uberlândia, a minha família, meus amigos, a maioria ainda estão lá. Frequento muito, vai ouvir o sotaque mineiro saindo aqui em alguns momentos. E tá tudo bem. E tá tudo bem, eu adoro. E assim, eu cresci em uma família que sempre não teve uma cultura intelectual muito forte. Então, eu acredito que já começou a minha história a ser diferente aí. Pra você ter ideia, da minha família, eu fui a primeira a me formar numa faculdade. Uau! E talvez para algumas pessoas isso seja muito natural, mas formar numa faculdade, né, fazer uma faculdade, mas ali não. Então eu vim de uma base intelectualmente falando mais humilde mesmo. E aí eu já me diferenciei porque desde sempre eu queria aprender, eu queria mais, eu queria me especializar, eu queria entender, eu era curiosa, eu ia atrás de cursos e meus próprios pais falavam, nossa, de onde essa menina saiu com tanto interesse, assim, a gente não é, e ela é. Então, isso faz, de tudo que eu vou falar aqui hoje, isso é só uma base, gente, só uma introdução para entender a importância que é a gente buscar desenvolvimento e conhecimento, e é o que me formou e me trouxe até aqui, e o que foi a bagagem de transformações que eu passei na minha vida. Sim. Que é o intuito até de falar aqui no Supremo. Sim. E assim, eu vou falar de alguns momentos. Por exemplo, quando se trata do profissional, eu tenho certeza que quem tá me ouvindo agora e quem tá me assistindo, muitas pessoas vão se identificar com isso. Sabe aquele momento da sua vida profissional que você se encontra sem motivação? Você não se vê fazendo aquilo, aquilo não te dá prazer, parece que não tem
felicidade em relação a isso? Sim. Então, eu já passei por esse momento. Então, eu trabalhava numa empresa onde eu tinha um cargo muito bom, eu ganhava muito bem. Eu, teoricamente, era pra estar bem. Mas eu não estava. Parecia que me faltava alguma coisa ali. Eu não via sentido naquilo que eu estava fazendo. Gente, mas isso aqui vai me levar aonde? Parece que não é aqui que eu quero estar. Sabe? E eu tenho certeza que muitas pessoas, se já não passaram por isso, estão passando ou vão passar em algum momento. E qual foi a minha virada de chave ali? Qual foi o momento de transformação? Eu falo que foi meu divisor de águas profissional. Foi quando eu descobri, eu entendi a minha missão e meu propósito. E como que eu consegui? Do nada, não. Existiu ali um processo, existiu uma ajuda. Eu recebi uma ajuda. Então, eu lembro que na empresa foram uma equipe de consultoria. Eu tive sessões de coaching com uma profissional muito boa. E eu tive também uma mentora maravilhosa que me acompanhou. Não é à toa que hoje eu sou mentora, né? Eu já me profissionalizei como coach, apesar de não atuar como... Mas é uma ferramenta que eu uso muito no meu trabalho, no dia a dia. Eu acredito muito também, me perdoe interromper você. Acredita? Muito. Então, e você é da área de saúde, você sabe, eu me especializei em neurociências e comportamentos, porque eu queria entender mais a fundo o comportamento humano, a biologia humana, para eu poder falar com ainda mais propriedade daquilo que eu falava. Então, assim, naquele momento que eu tive alguns profissionais em volta de mim me ajudando, eu era quase que uma rebelde. Uma rebelde que fazia muito bem o que eu fazia. Eu trabalhava com vendas, eu era muito boa, eu era gestora. Mas eu era, sabe, aquela pessoa antissocial, aquela pessoa que não dá muita importância para as outras pessoas. Uma pessoa negativa, uma pessoa desmotivada. E, poxa, Duda, mas você tinha um bom trabalho, você tinha um bom cargo, você ganhava bem, o que faltava? Faltava eu ter visão, faltava eu ter missão de vida, faltava eu ter propósito, faltava eu linkar aquilo que eu fazia. E esses profissionais, eles me ajudaram a alcançar isso. E aí foi uma virada de chave, porque quando eu entendi a minha missão ali, quando eu entendi que aquele trabalho que eu estava fazendo, ele não era um desperdício de tempo, pelo contrário, ele era o canal para eu alcançar aquilo que eu queria alcançar lá na frente. Quando eu entendi e linkei isso, foi perfeito. Eu mudei assim, gente, quase que instantaneamente a minha forma de trabalhar, a minha forma de me comunicar até. Eu passei a ser mais sociável, eu passei a ser mais alegre, as pessoas se aproximaram mais de mim, eu cresci muito rápido, né? Rapidamente eu acabei me tornando diretora de vendas da empresa, inclusive. Então foi incrível essa transformação. E aí, as pessoas precisam entender que missão e propósito não é uma conversa, não é uma teoria, algo furado, é algo sério. É algo que você precisa levar a sério. Só que o problema, Eduardo, é que as pessoas não sabem o que é um propósito. Eu dou treinamento e eu dou mentoria para pessoas e eu já treinei muita gente. Quando eu pergunto qual que é seu propósito, a maioria das pessoas travam. As pessoas gaguejam, as pessoas não sabem falar o que é. Muita gente responde o objetivo dela, o objetivo não é o propósito. Então, as pessoas não sabem o que é propósito, ou elas não sabem qual que é o propósito delas. Missão é a mesma coisa, viu? Muitas vezes eu pergunto, qual que é a sua missão? Então, esse autoconhecimento, ele é a base para tudo. Quando você se conhece, mas se conhece profundamente, não é aquele, me conheço superficial, não. Isso começa a desenvolver a sua mente. Você começa a encontrar pontos na sua vida que eles se encaixam. Então, o que é uma missão? Para esclarecer já, dando uma aulinha rápida. O que é uma missão de vida? Show. Vamos lá. Missão de vida é o seu maior objetivo de vida. Você pode ter mais de uma missão, porque você pode ter mais de um objetivo. Certo? Então, missão de vida. O que é o seu propósito? O propósito é o porquê dessa missão. Então, eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo. Qual que é o meu propósito? O porquê que eu tenho isso? Então, eu vou dar um exemplo do meu, para poder ficar mais claro. A minha missão, eu falei lá no início, ajudar pessoas e organizações a alavancarem resultados, alcançarem seus objetivos através do desenvolvimento, através da consultoria, por exemplo. Mas por que disso? Por que eu quero isso? Eu poderia querer isso por vários motivos. Por quê? Qual que é o meu propósito em relação a isso? O meu propósito em relação a isso é para ter uma vida com significado e promover uma transformação positiva na vida das pessoas
E alavancar empresas. Por que eu quero alavancar empresas? Para que essas empresas gerem mais oportunidade para as pessoas e mais economia para o nosso país. Uau. Então você entende que existe um porquê muito mais profundo ali? Uau, sim. Duda, mas quando fala em gerar significado, eu quero uma vida com significado, o que significa isso? O meu significado é através do desenvolvimento, mas o seu significado pode ser outro. Você pode ter uma vida com significado através do altruísmo, como foi a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Você pode ter uma vida com significado através da educação. Você pode ter uma vida com significado através da política, por exemplo, como já tivemos aí com Nelson Mandela. Você pode ter uma vida com significado através da arte. Artistas trazem alegria, trazem entretenimento, trazem experiência para nós. Isso é ter uma vida com significado. Então, esse é o propósito. As pessoas, quando elas param para analisar de fato e descobrem, porque é uma descoberta, quando você descobre qual que é a sua missão, ou quais são as suas missões, e qual o propósito nisso, aí você começa a ter motivação para colocar isso em prática. Você começa a entender se você está no lugar certo, se aquilo que você está fazendo vai te levar a alcançar o que você deseja, ou se aquilo ali não tem nada a ver. E tudo bem, se não tiver nada a ver, você sai. Mas só que o que eu estava fazendo naquele momento tinha a ver, só que eu não estava conseguindo enxergar isso antes. E quando eu enxerguei que aquilo ali era um canal, né, um caminho para eu alcançar coisas maiores, tudo fez sentido, minha motivação mudou, meu resultado mudou. E eu cresci. Então foi assim, maravilhoso. Como você mesmo fala, é uma transformação, né? Você se transformou em uma outra pessoa. Me transformei. A Eduarda de 10 anos atrás para a Eduarda de hoje. Exatamente. E por causa da sua missão, do seu propósito, você teve esses insights. Você teve uma modificação interna? Teve, não teve? Totalmente. Né? E a motivação e a transformação interna, ela é até de personalidade. É você sair, por exemplo, de uma pessoa negativa e transformar numa pessoa positiva, otimista. Você sair de uma pessoa até um pouquinho antissocial ali, que ficava mais excluída das pessoas, e se transformar numa pessoa extremamente social, que quer estar perto de todo mundo, que ama pessoas. Então, mas você tinha essa questão de ser negativa naquela... tempos atrás? Muito. Claro que é um processo. Não vou falar que eu sou perfeita nisso, não. Ok. Mas foi uma transformação nesse ponto de personalidade, de comportamento. Eu gosto de falar de comportamento, eu trabalho muito com isso, né? Desenvolvimento comportamental. Então, o desenvolvimento comportamental, ele começa aqui. Quando você muda a cabeça, quando você muda a sua mentalidade, você muda as suas emoções, os seus sentimentos e, consequentemente, você muda os seus comportamentos. Show. E são esses comportamentos que as pessoas vão enxergar. Show. E aí vai fazer diferença na tua vida. Porque, no primeiro instante que você chegou aqui no estúdio, você tem vou falar essa palavra, energia, ou essa aura, essa alegria, é contagiante. Tá, eu tô errado, enfim. Eu senti isso da sua pessoa. Você chegou assim já... puxa vida, é algo espetacular, né? Porque a gente não conseguia enxergar como uma coisa mais antissocial, né? Se você não falasse, né? Não era antes. Então, para as pessoas entenderem, né, que há essa transformação realmente, né, daqui, né, que você mesmo falou. Porque começa aqui e aqui. E você começa a transbordar isso também. Você consegue contagiar também as pessoas, com certeza, não? Exatamente. Exatamente. E me diz uma coisa, qual seria, assim, a grande lição de vida que você poderia dar para as pessoas, uma grande inspiração para elas, além do que você já falou, com certeza, né? Porque você vai trazer benefícios, muitos benefícios, inclusive relacionamentos saudáveis, provavelmente. Não traz? Com certeza. Porque esse podcast fala sobre relacionamento também, né? Inclusive, buscamos relacionamentos ditos saudáveis, né? Tirando... Nós dizemos o oposto, que é a toxicidade, etc. Aquela coisa controladora, manipuladora, abusiva e por aí vai. Nós desejamos um relacionamento saudável,
né? O podcast é relacionamento. Ok, mas vamos buscar relacionamento saudável? Vamos. É isso. Né? E qual seria, assim, uma grande sacada que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo? Falando de outra parte, de repente, da vida. Sim. Quando as pessoas me perguntam, Duda, se você pudesse me dar um único conselho, uma única dica, você falou isso agora, o que eu costumo falar? A dica de milhões. Dica de milhões. Você já ouviu isso, você já deve ter ouvido isso também. Só que por mais que a gente escute isso, a gente não coloca em prática. E essa é a diferença. A gente precisa colocar em prática. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, como eu trabalho com desenvolvimento, e hoje a gente usa muitas expressões para falar sobre isso, né? Por exemplo, lifelong learning, que é o aprendizado continuado, learnability, que é a habilidade de desenvolvimento constante, de aprendizado constante. Falo que isso é muito importante. Então, não deixa para depois o que você pode começar agora em tudo. Tanto é no seu autoconhecimento, tanto é para o seu desenvolvimento, tanto para mudar, para crescer, para se desenvolver, para fazer algo que você acredita, sabe que precisa fazer e tem medo de fazer. Então, assim, eu errei nisso já. Para eu estar falando aqui, eu já errei, eu já acertei. Eu errei quando eu deixei para depois e me arrependi. Falei, poxa vida, se eu tivesse feito isso antes, eu já teria um resultado. E também já acertei. Né? Também já fiz rápido e vi ali os frutos disso. Então, isso é muito importante. Assim, você fala de relacionamento e eu dei só o exemplo profissional, mas isso é totalmente diferente. Eu já tive um relacionamento que essa Eduarda negativa, pesado, porque ninguém gosta de gente pesada. Isso prejudicou muito meu relacionamento. Não saber me comunicar bem, não ter uma mentalidade aberta, ser negativa. Isso acaba com qualquer relacionamento. Então, quando você desenvolve a sua mentalidade, quando você desenvolve a sua comunicação, e comunicação não é só oratória, não é só poder de oratória, é saber se comunicar de forma... A comunicação interpessoal aqui entre nós, sim, comunicação de relacionamento. Sim. Você aprende isso, você se torna uma pessoa otimista, você começa a praticar gratidão e isso faz com que você se torne uma pessoa mais positiva. Muda o seu relacionamento. Então, muda a sua cabeça, muda o seu profissional, muda os seus relacionamentos, consequentemente, a sua vida inteira. Isso faz toda a diferença. Toda. E em relação à própria identidade, você também, né, falou sobre essa identidade. Como é que era a Eduarda, né? A identidade da Eduarda antes e a Eduarda de hoje, né? Também é outra Eduarda. Sim. Sabe um ponto que você me fez lembrar muito importante? E isso talvez também muitas pessoas se identifiquem, porque é um tema muito presente hoje em dia. Em várias situações da minha vida, não sei se você se identifica, em vários momentos na minha vida, eu me senti muito sozinha. Eu tive momentos da minha vida de me sentir solitária. Ok. Certo? Ok. E isso faz um estrago emocional muito grande pra gente. Tá? Muitas pessoas não sabem, mas a solidão crônica, ela é um dos fatores que mais matam hoje no mundo inteiro. Existem pesquisas que trazem a informação de que a solidão crônica mata mais do que o tabagismo, por exemplo. E o que é a solidão crônica? Para quem não entende, é aquela solidão recorrente, é você se sentir solitário recorrente ao longo da tua vida. Isso se transforma em uma solidão crônica. E por que isso faz mal? Por que isso mata? Porque isso causa aí uma defasagem no seu sistema imunológico. E quando o seu sistema imunológico está fraco, ele está aberto para doenças, tanto psicossomáticas, quanto doenças físicas.
Então, por que eu tô trazendo isso? Porque é um assunto sério. Ok. A gente nunca esteve tão conectado uns com os outros no mundo inteiro, através de redes sociais, por exemplo, de WhatsApp, de telefone. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca na história estivemos tão solitários. Isso é um fato. Sim. Isso são dados que eu tô trazendo aqui. Bem, Duda, por que você tá falando disso? Porque eu já me senti muito solitária. Todos nós nos sentimos em algum momento, isso vai acontecer durante toda a vida. Normal, ok. Mas quando você se sente muito solitário ao ponto de isso te fazer muito mal e travar a sua vida, você tem que dar uma atenção especial a isso. E como foi que eu transformei o meu sentimento de solidão em um sentimento de solitude? E o que é a solitude? É quando você se sente bem sozinha. Essa é a diferença. Solidão, me sinto mal sozinha, me causa dor. Solitude, eu me sinto bem sozinha. Eu tô satisfeita sozinha. Sim. Quando foi que eu consegui virar essa chave? Através do autoconhecimento também. E principalmente quando esse autoconhecimento elevou a minha autoestima. Porque quando você tem autoestima elevada, o amor próprio, você se gosta, você se respeita, é bem provável que você vai adorar estar na sua própria companhia. Você vai conseguir se divertir sozinho, por exemplo. E eu não tinha isso lá atrás. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não sou de São Paulo. Então, teve um momento que eu me vi muito sozinha. Só que eu não conseguia ficar bem sozinha. Eu não conseguia me divertir sozinha. Eu não tinha autoconfiança suficiente pra fazer uma amizade, chegar numa pessoa do nada e puxar um assunto, convidar alguém pra sair. Então, olha a importância de desenvolver algumas características que só o autoconhecimento te traz. Por exemplo, a autoestima. Por exemplo, a autoconfiança. E aí você desenvolve isso, você começa a se amar, começa a se curtir, começa a dar abertura pras pessoas, a ter coragem de chegar até as pessoas. E isso vai mudando a sua vida. Então a transformação ela é completa. Como pessoa, como profissional e de vida. Então, isso aí foi bem importante. Foi um momento bem importante. Show. E como conseguiu a sua identidade chegar ao que você é hoje? Como? Como? Sim. Eu falo que infelizmente, a gente aprende mais na dor do que no amor. A gente aprende mais na dor. E quando eu olho pra trás, eu enxergo que todos os momentos de dor que eu tive, quando eu saí de casa, quando eu fui rejeitada e já fui rejeitada, na vida profissional, por exemplo, quando eu me senti sozinha, quando eu tive problemas nos relacionamentos, quando eu me vi sem rumo, perdida. Então, esses momentos, eles foram, assim, fundamentais. Por quê? Porque a transformação ela só acontece assim. E só que você precisa querer. Esse é o primeiro ponto. Você precisa querer. Você precisa primeiro querer. Você precisa depois tomar a decisão que você vai mudar alguma coisa na sua vida. E depois você precisa ter atitude. Ação. Então, qual ação? Eu comecei através do desenvolvimento. Estudando, indo atrás de exemplos, tendo mentores a qual eu me inspirava e me ajudava e me puxava, porque a mentoria ela nada mais é do que alguém que tem mais conhecimento que você ou que já tem um resultado melhor que o seu, pegar e te puxar e fazer você alcançar o seu objetivo de forma mais rápida. Então tudo isso fez toda a diferença. E nos dias de hoje eu falo para as pessoas, aqui muita gente deve ter falado isso, é uma coisa que atrapalha muito a nossa evolução é a comparação com outros. Né? Comparação, Então, evite a comparação com outros. Compare-se com você mesmo. Então, quem que eu tô me comparando aqui todo esse momento até agora no podcast? Com a pessoa que eu fui. Sim. Com a pessoa que eu fui. Tanto que eu falo de você 10 anos atrás e de hoje. Exatamente. Essa transformação, essa evolução, digamos assim. Que é um dos principais valores que eu acredito hoje. Evolução. O ser humano não evoluir. Qual é o propósito? Eu vou te interromper um pouquinho. Vamos falar assim, poxa, mas como assim, Eduarda Family? Uma pessoa, né,
tá numa posição X hoje, que é uma posição considerável, vamos dizer assim. Como assim ela tá falando desse jeito que ela passou por o... E todos nós temos uma história assim. A gente vê essas pessoas hoje em dia, influencers, Sim. grandes empresários, pessoas que demonstram tanto poder. E a gente não sabe, mas aquela pessoa já teve dificuldade, ela já teve um começo, ela já errou, ela já fracassou, ela já foi rejeitada, gente, todo mundo. Sim. O que diferencia a pessoa medíocre da pessoa que tem sucesso é simplesmente a forma que ela lidou com o fracasso, que ela lidou com a derrota, que ela lidou com a rejeição. E assim, vamos dizer que você teve um momento que você se desconstruiu? Que eu me desconstruí, acho que principalmente esse momento que eu te falei, dessa minha virada de chave da Eduarda, que não sabia exatamente o que queria da vida, estava um pouco perdida, desmotivada, e eu tive que me desconstruir ali para poder entender qual que era de fato o meu objetivo dali para frente, o que eu queria dali para frente. Entendi. Então, e essa desconstrução a gente tem que fazer o tempo inteiro, viu? Fala que no learnability, a habilidade de aprendizado, a parte mais difícil de você estar aprendendo constantemente é a parte de reaprender. É isso que você falou da desconstrução. Pegar algo que você já sabe e reaprender aquilo. E ressignificar aquilo. É a parte mais difícil. Tá. Aquilo que você já aprendeu, reaprender... Aprender de uma outra forma. De outra forma. Mudar. Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo básico aí. Tá. Se você vai tirar a habilitação e você não sabe dirigir, você vai aprender do zero já da forma correta. Na hora de fazer o teste, a probabilidade que você passar de primeira é grande, porque você já aprendeu da forma correta. Agora, se quando você vai tirar a habilitação, você já sabia dirigir, você já veio cheio de vícios. Então você precisa desaprender a dirigir da forma que você sabia, que às vezes é totalmente errada, para aprender novamente da forma correta. Então, ali na hora de fazer o teste, muitas vezes você não olhava no retrovisor antes, você não mexia aqui, você não parava. Às vezes você parava em cima da faixa de pedestre, só que você já veio com vícios. Então, reaprender, desconstruir isso, zerar e aprender de novo algo que você já sabe ainda é mais difícil. Mas faz parte. Faz parte do aprendizado, da evolução. E nos tempos atuais, onde tudo muda o tempo inteiro, se a gente não tiver essa habilidade de de adaptação, de flexibilidade, de reconstrução, de reaprendizado, tá? Vai ficar para trás. Se fala muito em resiliência. Se falam muito em resiliência. E é isso. De aprender a lidar com os desafios. Então, a única diferença entre uma pessoa medíocre e uma pessoa de sucesso é a forma com que ela lidou com o fracasso, com os momentos difíceis, com a dor, com a rejeição. Porque isso, praticamente todos nós tivemos. Alguns mais, outros menos. Mas tivemos. E você falou uma palavra assim, medíocre, né? Lembrando que medíocre é o mediano. Exatamente. Né? Não é algo... inferior. Não é pejorativo. Nem pejorativo. Exatamente, eu gosto de deixar isso muito claro, que eu falo muito nos meus treinamentos essa palavra. E deixo claro, olha, medíocre é uma pessoa mediana. Não é uma ofensa, mas a maioria são. E é um fato. Ou até abaixo disso, né? E não é uma ofensa. Não é. É somente uma forma de dizer, olha, eu sou mediano. Sim. E na minha visão, é importante a gente assumir a nossa mediocridade, né? É importante porque ele vai ter a capacidade de saber que há a possibilidade de melhorar. E aí você trouxe um ponto maravilhoso. Uau. De uma pessoa autoconfiante. De uma pessoa com autoestima. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam que quem tem autoestima, ela se acha superior. Sim. Quem tem autoconfiança, ela acha que não precisa melhorar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é soberba. Isso que você falou. É importante a gente saber identificar
a nossa mediocridade, porque todos nós somos medíocres em algum ponto. Não tem como a gente ser incrível em tudo. E somente identificando isso, você vai conseguir melhorar, você vai conseguir desenvolver. Então, uma pessoa autoconfiante, uma pessoa com autoestima também, uma coisa diferente da outra, mas ambas, elas não só confessam as suas vulnerabilidades, as suas mediocridades, como elas gostam disso. Eu falo que eu gosto disso. Eu gosto de saber que eu tenho muita coisa para melhorar, porque isso me motiva. Se fosse perfeito, seria até sem graça, na minha opinião. Sim, então eu gosto, sim. Poxa, eu não tô tão bem nisso. Poxa, Sim. eu preciso melhorar naquilo. Isso é legal, isso me motiva. E saber que também aquilo lá não tem uma definição, como você mesmo falou, pejorativa, né? Isso. Da sua própria identidade, inclusive. Exatamente. Né? Porque não abala quem você é, porque você sabe quem você é. Exatamente. E como tal, não é algo inferiorizado, não. Exatamente. Né? Porque assim, o que eu falo? Eu particularmente, tá? Vou falar de mim uma situação. Eu amo hater. Ah, é? Eu amo haters. Por quê? Porque o hater é aquela situação, aquele contexto em que quer nos inferiorizar. Quer colocar a gente numa posição inferior, quer colocar a gente como se a gente não soubesse alguma coisa, ou se a gente fosse incapaz, ou a gente fosse uma pessoa inútil, uma coisa, sabe? Como se a gente tivesse uma razão suprema, uma razão única, e puxa, o Eduardo é um cara que não sabe nada, né? Então, pode ver que os haters vão atacar a nossa dignidade, uma coisa do tipo. Mas o que é dignidade? Quem nós somos, poxa vida. Então, quando a gente sabe quem a gente é, o que ele fala não me define. Exatamente. Então, não pega pra mim, assim, por assim dizer. Perfeito. Não me atinge. Perfeito. Né? Então, eu gravei um vídeo até sobre isso. Eu amo haters por causa disso. Né? Faz sentido? Faz todo sentido. Porque a minha identidade. E eu creio que também você tem a sua identidade já firmada. Como você mesmo falou, hoje você, Eduardo da Family, é uma outra pessoa do que era antes, né? Porque teve essa transformação do que você é hoje, né? É lógico que, estou falando bobagem, você hoje tem condições, inclusive, de expandir quem você é. Sempre. A gente precisa enxergar essa oportunidade o tempo inteiro, porque ela nunca vai deixar de existir. Isso. E a sensação minha, assim, tô falando de mim, né? Me perdoa. Mas eu sei que você mas é algo que a plenitude, né? A sensação de estar pleno tem condição de expandir. Porque eu sei quem eu sou. A definição da minha identidade, que eu sei, faz com que, sabe, as circunstâncias externas ou exteriores não me afetam. Isso. Perfeito. Não Muito interessante essa colocação de hater, porque eu falei isso há uns dias atrás com umas amigas, eu comentei. Eu ainda não tive haters. Tudo bem que no digital eu tô desenvolvendo há pouco tempo, mas eu ainda não tive haters e eu falar, eu quero ter. Você falou? Engraçado, eu quero ter. Porque o hater, ele te faz crescer muito mais rápido. Sim! Não só no digital, porque aí muitas pessoas vão ali, né, te defender, as pessoas que gostam, mas pra gente mesmo, a gente também precisa se autoavaliar. E saber como reagir frente a esse tipo de... Isso. Tem que ter gestão emocional. Gestão emocional. Legal, isso. Ponto importantíssimo. Emocional. Eu falo muito de gestão emocional, de inteligência emocional. É um dos temas que eu abordo. Até. Pode falar sobre mais? Vamos. Permitires. Claro. Assim, dos principais temas que eu abordo nos treinamentos, nas palestras, nas empresas ou até mesmo individualmente, a parte de vendas, persuasão, influência, comunicação e oratória, liderança, muito importante. Falo que um dos maiores gaps das empresas são os líderes. Desenvolvimento comportamental e a inteligência emocional. Dentro do desenvolvimento comportamental, a gente trabalha várias habilidades comportamentais, que hoje em dia muita gente chama de soft skills, é um nome moderno, para falar de habilidades comportamentais necessárias para a gente crescer nos dias de hoje, na modernidade até mesmo as do futuro. E a inteligência emocional, apesar de ser algo muito falado e muito banalizado por muitas pessoas, gente, eu reforço isso.
inteligência emocional deveria ser o feijão com arroz nosso. Eu falei isso no último podcast que eu fui hosters. Feijão com arroz, a gente deveria consumir isso todos os dias ou todas as semanas. Por quê? Porque a gente lida com situações, com dores todos os dias diferentes. Entendeu? A gente tá sempre lidando com desafios novos. É difícil demais. Até pra quem ensina, até pra quem estuda o tempo todo sobre isso. Vou dar o exemplo de mim. A gente tá sempre surtando. Uns micro surtos. Não tem como. Então a gente precisa desenvolver isso o tempo inteiro. A gente precisa reforçar isso o tempo inteiro. Então é muito importante. E a inteligência emocional, ela tem vários pilares. Né? Tem o pilar do autoconhecimento emocional, que é a base. É a base pra tudo. Tem o pilar do autocontrole emocional, que é me conheço, agora me controlo. E tem o pilar do outro, que é o conhecimento da emoção do outro. E tem o quarto pilar, que é a gestão do nosso relacionamento. É a gestão emocional no nosso relacionamento. E tem o último pilar, que tem a ver muito com o seu podcast. Puxa vida. Que é a automotivação. A automotivação é um termômetro de gestão emocional, de inteligência emocional. Se você se automotiva, se você tem essa habilidade de se automotivar, não depender do outro, não depender do externo para estar motivado, é um sinal que você é uma pessoa com inteligência emocional. Sabe o QI? Coeficiente de inteligência? Então, existe o QE, o coeficiente emocional. E hoje, o coeficiente emocional é mais importante do que o QI dentro das empresas. Sim. Por quê, Duda? Por quê? Então é mais importante eu ter inteligência emocional do que inteligência intelectual? Sim. Por quê que é mais importante? Porque se você tiver... Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode ter todas as técnicas do mundo. Eu falei isso no treinamento essa semana para um grupo que está fazendo treinamento de persuasão comigo. Você pode aprender muito bem essas técnicas. Se você não tiver gestão emocional para empregá-las, já era. Acabou. A mesma coisa o profissional. Ele pode ser o mais inteligente possível dentro da empresa. Se ele não tiver gestão emocional, ele vai se comportar mal e ele vai sair. Porque hoje, mais de 80% dos motivos de demissão são comportamentais. Então, você é contratado pelo seu QI, pelas suas habilidades intelectuais, mas você é dispensado pela falta de habilidade comportamental e emocional. E relacional, né? E relacional. Uau, show. Eu acredito muito nisso. Desculpa interromper, eu amo demais isso. Demais. Puxa, eu fico encantado demais. Eu fico assim... É algo que me chama muita atenção, né? Porque essa questão do emocional, do comportamental, do relacional, como eu falo, relacionamento saudável, né? Isso encaixa muito, né? E tem tudo a ver, né? Tem muito a ver. E sabe o que você estava falando sobre essa questão do outro pra gente? É aquela questão da validação, né? De que tem pessoas que... Assim, há situações em que necessita de uma validação externa para quem somos, de afirmar quem nós somos. Sim. Né? E quando tem essa identidade firme, não precisa mais, não precisa disso. Né? É verdade. E tem essa questão da autoestima, etc. Da autoimagem. Né? Tudo tá... Assim, tudo entre aspas. As coisas se interligam. Né? A identidade, a autoestima, sabe, essa validação que não necessita, porque você próprio já sabe quem é. Né? É muito louco, né? Essa capacidade que você tem quando você sabe a sua identidade. Eu tô batendo muito nessa tecla, sabe? De quem eu sou, quem a pessoa é. Fixe nisso, né? Aí coisas emocionais falam que eu sou uma pessoa ruim. Não, perdão. Um rótulo negativo fala que eu sou uma pessoa ruim. Aquela pessoa é uma pessoa ruim. E gera uma emoção ruim. E vai gerar também comportamentos ruins. E vai ter também um resultado ruim da própria vida dela que ela tá levando. Exatamente. Né? Então, eu penso muito nisso, sabe, Eduardo? Muito, 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 muito. Eu tô insistindo bastante, sabe? Batendo nessa tecla. Batendo nessa tecla as pessoas. Falando, sim, é assim, assim.
Sabe a sua identidade, descubra quem você é, o valor que você tem, né? Busca ajuda. Busca ajuda. Busca ajuda pra fazer isso, porque sozinho é mais difícil. A gente pode conseguir, mas é mais difícil, é mais demorado o processo. Quando Peça ajuda. Perdão. Peça ajuda. Você falou de validação e eu lembrei hoje muito da questão das redes sociais. Se fala muito em posicionamento, né? É importante a gente ter um posicionamento nas redes sociais. Posicionamento é isso. É deixar claro por que você tá ali. É deixar claro qual que é o teu objetivo. Onde você pode contribuir. O que você quer? Quando a pessoa entra. Então, isso é um posicionamento. Só que se a gente esperar a validação dos outros, você não tá bem posicionado. Porque quando você tá bem posicionado, independente da opinião dos outros, seu posicionamento ele continua, ele permanece. Porque você sabe o que você quer. Você tem um objetivo. Você tem um foco. E aí você vai ficar determinado. Vão ter as pessoas que vão te adorar e vão se inspirar em você, e vão ter os haters e tá tudo bem. E vai ser a missão e o propósito, né? Também. Isso porque você sabe do seu eu, da sua missão e do seu propósito. Exatamente. E tem visão ainda, valores. As pessoas antigamente achavam que isso era só corporativo, né? Vou abrir uma empresa, então eu preciso ter lá minha missão, minha visão, meus valores, meus propósitos. Gente, você precisa ter isso pra você, na sua vida pessoal. Quando você abrir uma empresa também, na hora de desenvolver a empresa, a marca, o posicionamento da empresa, você vai desenvolver isso. Mas você precisa ter isso no seu pessoal. Mas eu não sou dona de empresa então, mas qual que é o seu? Não precisa ser nada lindo, rebuscado. Não, cada um tem o seu. E cada pessoa é uma pessoa, né? Cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa tem a sua digital, enfim, né? Cada pessoa tem o seu ser. Exatamente. O que é uma visão? É onde você quer chegar. E quais são os seus valores? Aquilo que, o que é mais importante pra você. E sabe algo que eu aprendi uma vez? Tem você com certeza já deve ter ouvido falar no Tony Robbins. Sim. Que é o maior... Tem alguns livrinhos ali. Eu me inspiro muito. É o maior coach e treinador comportamental do mundo. E eu lendo um livro dele uma vez, eu fiquei muito impactada com a parte que ele fala sobre valores. Primeiro entende que valores é aquilo que é importante para você. E aí ele pediu, no livro, ele pede para você elencar os seus principais valores. Então eu comecei a elencar ali, né? Amor, família, experiência, realização. Você coloca o teu, né? Saúde, o que for os seus valores. E aí depois ele fala: você tá vivendo os seus valores? Uau, sim. Você colocou amor aí. Você tá vivendo o amor? Você transborda amor? Você colocou família, então você tá valorizando a sua família? Sim. Você tá dando atenção? Você colocou saúde. Você tá valorizando sua saúde? Você tá cuidando? Por quê? Se você colocou ali os seus principais valores e você tá vivendo uma vida que não remete a esses principais valores, você tá vivendo errado. É incongruente, né? Incongruente. É Nossa. Onde pode estar, o problema pode estar aí. Tem uma dissonância aí, né? E eu achei fantástico. Uau. Porque ali, bem, você não tá vivendo seus valores. Então, algo pode estar errado aí. E aí, a probabilidade de você tá infeliz, a probabilidade de você tá aberto a problemas, né, de saúde mental é muito grande. Porque você não tá vivendo seus valores. E vai gerar insatisfação, né? Interna, assim, vai gerar uma reclamação Exatamente. Da sua vida, né? Imagina uma pessoa ficar reclamando e patina mas por que tá reclamando também, né? É alguma insatisfação dentro de si própria. E quando se joga uma reclamação, vai ser uma reação também, uma atitude reativa de reclamação. Isso. Creio, né? É que vai atrair uma energia mais negativa mais ainda. Negativa ainda. Que a gente entra num ciclo vicioso. A reclamação, ela é um ciclo vicioso. Olha. Então, a gente reclama e gera mais problemas, que vai gerar mais reclamações. Porque é clamar novamente, né? Aquilo que é ruim. Reclama. Perfeito.
Perfeito, é isso. Uau, isso é espetacular, Eduarda. Isso, sabe, isso faz com que as pessoas consigam ter a capacidade... Eu tô falando demais hoje, hein? Não, pode falar, eu gosto de ouvir também. Tá. Gera uma capacidade da pessoa gerar... Gera uma capacidade... Falei errado. Gera uma capacidade para poder crescer, desenvolver e mudar do que você está na situação atual para uma situação, inclusive, desejada futura. Exatamente. Que é melhor, com certeza. Que você deseja, almeja, é algo melhor do que está hoje. Uhum. Né? E isso é fenomenal. Para mim é espetacular isso. Sabe? E isso pode ser treinável, né? Não? Tudo pode ser treinável. Sou suspeita para falar, treinadora, mas tudo pode ser treinável. Gente, mas não nasci com dom. Ok, mas você treina. Se você quiser, se você realmente estiver disposto, tiver disciplina, você treina, você consegue. Eu não consigo falar bem, eu escuto isso. Eu não consigo me expressar bem, Duda. Eu não consigo falar bem, eu não tenho essa potência na voz. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Mas se você treinar, primeiro, querer. Segundo, tomar decisão. Terceiro, atitude, busca, vai atrás. Aí você começa a se desenvolver. E a prática vai te levando a isso. Porque se você não praticar... Não tem como. Quais são os princípios? Quais são os princípios da autoconfiança? Eu ter confiança para fazer algo. Como que eu tenho confiança para fazer algo? Primeiro, eu preciso ter conhecimento. Segundo, eu preciso ter prática. Eu preciso treinar. Eu preciso ter preparação. Senão, eu não vou fazer bem. Isso é óbvio. Então, para você desenvolver uma habilidade que você não tem hoje, seja se comunicar bem, ter uma boa oratória, seja uma habilidade de ter um autocontrole que até hoje você não teve, seja uma habilidade de ser resiliente, qualquer habilidade. Você precisa treinar, você precisa praticar, você precisa buscar o conhecimento e treinar, e treinar, e treinar. E uma coisa muito importante que eu falei em um vídeo semana passada. E aí vai para os líderes, vai para mentores, vai para pessoas que ajudam outras. Assim como eu, e tenho certeza que muita gente aqui também, e se não ajuda ainda vai querer ajudar. Muita gente acha que se eu te oriento, eu tô te dando orientações aqui agora, tô dando orientação para você. Isso é suficiente para você mudar. Não é. Orientação não é treinamento. É muito diferente. Então tem líder que fala, mas eu falei para ele o que ele tinha que fazer. Eu repeti para ele o que ele tinha que fazer. E ele não faz certo. Ele não faz... Vamos lá. Você não tá treinando ele. Orientar não é treinamento. Treinamento é você... orientar, você mostrar como faz, você guiar, você ir corrigindo os erros até ele acertar. Aí quando ele acertar, aí sim. E aí quanto mais vezes ele acertar, maior a probabilidade daquilo virar uma habilidade, se tornar natural. Aí sim, ele foi desenvolvido. E a repetição também, né? Repetição. Repetição daqueles micro-sucessos, mini sucessos ou sucessos, né? Pequenos sucessos. Exatamente. E vai gerar uma sucessão. Exatamente. Então tudo é treinável, mas treinamento não é orientação. Vai muito além. Não é conhecimento. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter orientação e você precisa colocar em prática. Até acertar. Aí sim é um treinamento. Uau, então é diferente, a pessoa me chama para dar uma palestra e às vezes ela me chama para me dar um treinamento. Fala assim, você vai dar um treinamento aqui de 2 horas. Não se dá um treinamento em 2 horas. Depende, a não ser que seja uma coisa muito rápida. Porque o treinamento exige isso que eu tô falando. Exige a prática. Exige o erro. O erro. Existe a recorrência. Então, uma coisa que eu gosto muito de... Assim, que eu vou reforçar aqui. Ok. Educação continuada. Desenvolvimento continuado. Não ache que ler um livro vai transformar a sua vida. Não ache que assistir um podcast vai mudar tudo. Não ache que assistir uma palestra ou fazer um treinamento vai mudar a sua vida, vai transformar a sua habilidade. Não. É continuada. Então, para empresários, eu falo, você precisa educar os seus colaboradores, você precisa desenvolver os seus liderados de forma continuada. Quando eu trabalhei dentro de empresa, no corporativo, desde a época que eu era líder de equipe, treinadora, gerente, até diretora, a gente sempre fazia
treinamento o tempo todo. Eu estava envolvida em treinamento e desenvolvimento o tempo todo, independente do cargo de liderança que eu ocupava. É só assim que a gente vai alcançar. É a repetição, né? A repetição. Exatamente. E a repetição certa. Repetição isso é importante. certa. Exatamente. Sabe que eu convidei aqui o Everton Miranda, né? Que pra mim é uma pessoa espetacular também. E ele falou sobre isso. Eu peguei esse insight dele, da repetição. Eu aprendi com ele isso. De conseguir... Não é a persistência, né? Assim, tá? Não é insistência, não é a persistência. Não é somente... Não é isso, mas é porque quando somente vai persistir ou insistir, pode ser que não chegue no sucesso, naquele êxito. Não conseguiu. Então, se insiste ou persiste e não consegue, entre aspas, não vai adiantar. E sim a repetição do êxito. Exatamente. Do mini sucesso e até atingir algo maior. Porque aí sim é um sucesso. Exatamente. Sabe? É interessante isso que você está falando da mesma forma também. Que é a educação continuada. Não é repetir até acertar. É repetir depois que acerta até se transformar em uma habilidade natural. Espetacular, né? Esses insights são muito, muito importantes. Muito, né? muito importante. Porque o que você fala não é ao léu. Não é assim do nada, da minha cabeça. Não é, né? Não é. É algo fundamentado, né? Fundamentado, vivido. Vivido. A gente erra, a gente acerta, a gente entende e aí a gente passa isso pro outro. E todos nós temos a capacidade de ensinar alguma coisa para alguém, porque todos nós vivemos alguma transformação, uma superação na vida. E isso é sabedoria, né? Sabedoria. Porque a sabedoria a gente aprende, inclusive, com os erros dos outros. Exatamente. A pessoa inteligente erra com os seus próprios erros, né? Aprende com os seus próprios erros. Perdão. Aprende com os dos outros também. Aprende com os outros também. Mas o sábio... Perfeito. Aprende com os erros dos outros. Perfeito. É isso mesmo. Poxa vida. Então, a sabedoria é muito assim, visível nisso. Né? Que a gente está desejando passar para as pessoas. Quando você fala em superação, Eduardo, você fala muito a palavra superação. Né? Eu falo que pelo que eu entendi aqui, é um intuito muito forte do Pod Supremo. Falar de superação, é trazer essa história. E quando se fala em superação, tem uma palavra que eu aprendi e talvez muitas pessoas aqui já conheçam, você também, que é a antifragilidade. Você já leu esse livro? Não li do Nassim ainda. Taleb? Não. Antifragilidade. Antifragilidade, então eu te indico. Olha, 2 livros que eu vou te indicar aqui. Legal. A Antifragilidade, vou indicar para quem tá nos ouvindo também. E Comunicação Não Violenta. Eu li o segundo. Esse você leu. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Fala que são 2 coisas que as pessoas precisam ler. Sim. A antifragilidade, ela vem muito linkada a essa palavra superação que a gente fala nesse podcast. Por quê? Já é maravilhoso quando você é resiliente. A resiliência hoje, ela não é uma habilidade que você precisa desenvolver. Ela é uma habilidade indispensável de você ter. Ela é indispensável. Não é que, se eu tiver... Não, você precisa ter. Então, se você não é uma pessoa flexível, se você não sabe lidar com desafios e ser resiliente a elas, corre atrás disso para ontem. Isso aí é, assim, uma premissa. Agora, uma pessoa que está além da resiliência é uma pessoa antifrágil. Uau. E o que é uma pessoa antifrágil? Ele traz esse conceito, eu acho maravilhoso, Nassim, que é a fragilidade é algo vulnerável, algo que, por exemplo, que quebra fácil. O antifrágil não é aquilo que não quebra, por exemplo, como é a resiliência. Não é a resiliência, eu sou resiliente, então eu não vou quebrar. É mais que isso. É quando o desafio vem, eu não só me adapto a ele, que é a resiliência, como eu me fortaleço com ele. Eu fico mais forte. Então, quando eu passo por um momento de dor, eu passo por um momento de desafio, eu fico mais forte com aquilo.
Então isso é maravilhoso, porque você se adapta, legal. Agora, se você consegue se fortalecer ainda com isso, é incrível. Não existe limite para você. Não existe limite. Então, ele até dá o exemplo, né? Por exemplo, um bambu, ele é resiliente. Então, se bate um vento, ele vai emborcar e ele vai voltar. Ele vai emborcar, ele vai se adaptar àquele clima e ele não vai quebrar. Agora, a antifragilidade é como se fosse um músculo que, para crescer, você precisa fadigar. Então, quanto mais dor e mais fadiga, não é que ele vai resistir à dor, ele vai aumentar, ele vai se fortalecer. E ela também dá o exemplo daquele dragão de 7 cabeças da mitologia grega, que toda vez que você corta uma cabeça, nasce 2. Então, cortou uma cabeça, é o desafio, tá representando o desafio. Né? Nasce 2. Vai se fortalecendo, ela vai crescendo com isso. Então, uma pessoa antifrágil, gente, pode levar, que isso só vai ajudar ela a crescer e se tornar cada vez mais forte. Então, olha que incrível. Se a gente desenvolve uma habilidade dessa, nada pode parar. Uau. A não ser quando a vida acaba, né? Sim. Nossa, você falando sobre isso, me dá uns insights que eu tive. Eu tô falando bastante desse podcast, viu? Mas é pra falar mesmo. Não me deixe palestrando sozinho aqui. Não tem problema de eu te interromper assim? Meu Deus. Vamos lá. Eu lembrei de uma frase que eu tive, foi o seguinte, que a melhor defesa é aquela que a gente nunca precisa utilizar. A melhor defesa é aquela que a gente não precisa utilizar. Por quê? Porque você está tão bem, mas tão bem. Vamos lá, vamos raciocinar de que a gente forma. Se alguém nos ataca, principalmente do ponto de vista emocional, por palavras, né, com gestos, com atitudes, ela nos ataca. Então, se a gente precisa se defender, é porque o ataque dela está chegando até a gente. Ou há algum embasamento naquilo. Há algum embasamento naquilo. Né? Então, o meu raciocínio é o seguinte: a melhor defesa é aquela que a gente nunca precisar utilizar. Por quê? Porque o que ela fez, deixou de fazer, falou, deixou de falar, não está nem chegando perto. Não tem necessidade de eu me defender. Não precisa. Mas o que ele tá falando? O que ela tá falando? O que ele tá fazendo? O que ele não tá fazendo? Então, não me cabe a mim. Não define a mim. Não tá em mim. Tá nele. Tá nela. Então não preciso me defender. É isso. Muito bom. Muito bom. Não preciso justificar. Não preciso justificar. Eu fico pensando assim, mas peraí, o que tá falando? O que tá falando? Mas ele tá me xingando? Não tá me xingando. Aquilo não é xingo pra mim. Aquilo pra mim são palavras ao léu, são palavras ao vento. São palavras proferidas por ele ou por ela que não é de mim, é dele ou dela. Então, por isso que eu falo que a melhor defesa é aquela que a gente nunca precisa utilizar nesse aspecto. Perfeito. É congruente? Totalmente. Assim, né? Totalmente. Porque o que eu pensei, sabe? Meu Deus, eu tô falando de mim mesmo só hoje. Fale. Tô aprendendo com você. Gratidão. O que eu falo? Porque a minha identidade, no meu caso, eu falo assim, que a minha identidade é em Deus. Porque eu sou filho de Deus. Perfeito. E sendo filho de Deus, qual é a definição de filho de Deus? Puxa vida, quem sabe o que é a definição de filho de Deus? Filho de Deus é uma pessoa inútil, uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa XYZ do ponto de vista negativo, ou que não presta, ou enfim, tudo que não é legal? Não, claro que não. Somos imagem e semelhança dele. E como tal, se nós somos imagem e semelhança de Deus, aquilo que querem falar da gente, de mim, não cabe a mim. Não é de mim que tá falando. Não me atinge, não me pega. Não é pra minha pessoa. Ela tá falando dela, pra ela. Porque não pega a minha pessoa. Então, por isso que eu falo que a minha identidade em Deus é essa. Eu sou filho de Deus. E como tal, não é isso. Sabe? Você não deixa se atingir. Não deixa se atingir. Porque a definição de mim é essa.
é meio... eu não sei se você tem essa fé ou, enfim, essa crença, né? Sim, Mas, enfim, para quem tem, sabe o que eu tô falando. sim, E pegar isso pra si sim, é importante nesse caso. E para as pessoas que não têm uma crença em Deus e tudo mais, saber quem ela é. sim. Quem ela é, né? Tudo que é feito para atingir ela não faz dela aquilo que ela estão falando dela. Uhum. E isso é um. Uhum. Existe dois lados dessa moeda Claro. que você disse, porque é bem interessante. Por um lado, como você disse, em coisas que chegam até nós, julgamentos, palavras, acusações, que a gente não veste aquela roupa, então a gente deixa entrar por aqui e sair por aqui, porque a gente tem uma certeza dentro de nós e a gente não se deixa abalar por aquilo. Agora, existe o outro lado da moeda, que é quando eu sei que aquilo é verdade, eu sei que o que foi me apontado foi uma falha minha, e aí eu, como uma pessoa autorresponsável, eu não justifico também, porque não precisa de justificativa em nenhum dos casos. Uhum. Mas eu me responsabilizo por aquilo de uma forma consciente, profissional, sem, de forma alguma, vitimismo. E, bem, é isso mesmo, responsabilidade minha, desculpa, vou melhorar e parte para fazer. Uau. Então, ou você assume a responsabilidade sem justificativas. Ficar justificando e jogando a culpa no outro é um dos pontos mais medíocres que existe. Uhum. Da mesma forma, quando a pessoa fala algo que não é, você também ficar justificando também é medíocre. Deixa passar. Então, ter esse discernimento, essa autorresponsabilidade, essa gestão emocional, esse discernimento é algo muito forte e que exige bastante sabedoria. Sim, show, legal, nossa, espetacular. Essa autorresponsabilidade e reconhecer, né? Eu creio que isso também é dito uma palavra humildade, né? Sim. Ter a humildade de reconhecer aquela falha momentânea que seja para poder aprender a evitar aquela falha futuramente falando. Exatamente. Porque se você não reconhece, você não consegue mudar isso. Ela vai ser recorrente. Sim. E vai permanecer naquele erro, naquela falha. Exatamente. Né? Inclusive de uma forma até, digamos, intencional. Não intencional com intencionalidade, mas sabendo que vai falhar, porque ela não vai consertar aquilo que está sendo exposto de uma falha. Puxa Posso vida. te fazer uma pergunta? Lógico, por Agora favor. é minha vez. Opa! Já fui hoster de podcast, Sim, essa sim. vontade me veio. Mas olha, você já falou com muitas pessoas aqui, já ouviu muitas histórias. Tenho certeza que já se inspirou bastante, se emocionou. De tudo que você ouviu nessa mesa até hoje, o que mais te impactou? Qual foi a mensagem que mais te impactou? A mensagem que mais me impactou foi, na minha visão, de como Deus impacta as pessoas. De como Deus é importante na vida das pessoas. As pessoas que, quando têm essa crença em Deus, é uma transformação que de si, como posso falar, até inclusive involuntariamente falando, né? Porque é algo muito sobrenatural, independe muitas vezes da sua própria vontade, né? De como a vida dela era uma vida antes, uma vida durante, uma vida depois o atual, né? Como houve essa transformação realmente. Né? O que me impacta muito aqui foram vários relatos de como Deus modificou a vida dela. E modifica e está modificando, sabe? E que é algo
é algo que a gente, inclusive, nem merece. Né? Realmente é isso. A gente nem merece receber o que está recebendo. Né? Porque, no meu caso em particular, passei por uma situação X que eu superei. Assim, eu uso essa palavra superação, né? Uhum. E hoje eu estou gerando um conteúdo para as pessoas se inspirarem, né? No que eu falo, né? Ou que haja um gatilho nelas que possa impactar a vida delas para elas poderem também. Assim, puxa vida, faz muito sentido. Isso vai fazer minha vida modificar também, né? Eu vou falar uma coisa Sim. sobre uma pequena frase que você disse. Uhum. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma, nós fomos ou somos merecedores daquilo. Ok. Seja bom ou ruim. Ok. Porque o ruim, eu fui merecedora. Ok. Foi importante para eu aprender algo. Ok. E o bom também eu fui merecedora. Porque eu consegui alcançar esse bom de alguma forma. Algo eu fiz. Ok. Independente da crença, Sim. se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, se acredita no universo, se acredita no cosmos. Se você tem uma crença de algo, essa crença ela vai se unir com a sua meritocracia. Você precisa agir. Porque nem Deus pode fazer tudo por você. E eu já ouvi isso, apesar de eu não entrar muito nesse assunto, eu já ouvi isso de muitas pessoas que pregam a palavra de Deus. Se você não agir também, se você não colaborar, não adianta. Claro. Então isso é importante. Claro. E a gente merece, sim. Essas histórias de superação realmente motivam muito a gente, né? Inspiram muito a gente. E quando a gente tá num momento delicado, acho que muito legal desse podcast é isso. É trazer inspiração para as pessoas, é trazer, de repente, um alento ali. Ela tá num momento e ela escuta alguém, uma história parecida, e ela se identifica, e ela vê ali uma oportunidade e dá um gás, dá uma motivação. Então isso é maravilhoso mesmo. Eu enxergo dessa forma. Show. Eduardo, eu vou falar uma palavra e dessa palavra você fala outra palavra. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Família. Ai, base. Minha base. Pátria. Brasil. Supremo. Supremo. Amor. Deus. Fé. Explica pra gente a fé em Deus, fé. O que você... Faz um conceito, uma explicação pra gente. Eu acredito que a fé, também conhecida como crença, ela talvez seja a coisa mais forte que existe em nós. Porque a nossa crença, ela nos move, ela nos guia, ela nos direciona, ela nos coloca em ação. Existem crenças ruins, aquelas crenças que nós chamamos de limitantes, de limitadoras, que realmente nos limitam. E existem as crenças boas. Então, quando uma pessoa ela crê em algo bom, por exemplo, ela crê em Deus, isso dá uma motivação que ela precisa para fazer algo. Então, a crença, a gente precisa ter uma atenção muito grande nela, porque ela é muito poderosa. Então, dependendo do que você tá, de como você tá hoje, provavelmente tem tudo a ver com a sua crença ou com as suas crenças. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você analisar, Duda, como que eu sei onde estão as minhas maiores crenças abençoadas? E como eu sei onde estão as minhas maiores crenças limitantes? É só você fazer uma análise da sua vida. Quais são os setores da sua vida que mais são abençoados hoje? É onde você tem maiores crenças abençoadas. Quais os setores da sua vida que hoje estão piores? Provavelmente é onde você tem mais crenças limitantes. Então você precisa reavaliar essas crenças. E quando eu falo em crença, quando você fala em Deus, quando fala em família, todas essas palavras que você colocou, e o Supremo, eu trouxe o amor, amor, mas por que o amor supremo? O amor supremo, ele é tudo. Ele é a salvação.
E muita gente chama amor supremo de Deus, por exemplo. Por isso que o Supremo me trouxe o amor. Mas quando eu penso em todas essas palavras que você disse, eu penso, me remete uma palavra que também mudou a minha vida. Gratidão. Gratidão. Essa é uma palavra que também foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu sempre tive crenças. Desde criança, eu tive crenças. Eu fui ensinada a isso. Eu rezava, eu orava. Só que eu não entendia o que era de fato a gratidão. Eu agradecia, ai, papai do céu, obrigada por mais esses dias. Porque eu fui ensinada, mas eu não conhecia de fato o conceito ali dentro de mim do que é a gratidão, do que é sentir, do que é praticar a gratidão. E eu lembro perfeitamente o dia que eu descobri isso. E como isso fez diferença na minha vida. Porque eu lembro que eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu estava realmente mal. E eu lembro que eu fui fazer uma oração, eu ajoelhei, assim, na sala da minha casa, e eu ajoelhei e fui fazer uma oração, pedir a Deus para que me ajudasse a superar aquele momento de dificuldade que eu estava passando. E quando eu ajoelhei, e com esse intuito de fazer essa oração pedindo, eu, por hábito, ou, não sei, talvez foi um sinal mesmo, divino, peraí, antes de você pedir, agradece. Então eu falei, bem, deixa eu começar agradecendo e depois eu peço o que eu tenho que pedir. E naquilo eu comecei a agradecer em cada detalhe. E foi a primeira vez que eu agradeci de forma tão específica. E eu agradeço por essa casa, eu agradeço pela comida na mesa, eu agradeço pela saúde, eu agradeço por ter todas as partes do meu corpo, eu agradeço por ter uma família, eu agradeço por ter amigos, eu agradeço por ter um bem material específico, eu agradeço por ter conseguido alcançar algo, eu agradeço por ter um trabalho, e eu fui agradecendo. Quando chegou na hora de pedir, que era o meu intuito, eu, chorando, pensei, não preciso pedir nada, eu já tenho tudo. E aquilo ali foi um impacto para mim mesma. Então eu consegui chegar a uma consciência sozinha, ou para quem acredita, foi Deus, e trouxe essa consciência de agora você sabe, entende o poder da gratidão. Então, a partir de agora, você passe a usar, a valorizar e a praticar. E aí eu falei, poxa. E a partir disso, eu me tornei uma das pessoas mais gratas que eu conheço pessoalmente. Inclusive, esse é um dos principais valores meu, a gratidão. Eu sou muito grata. Então, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sou grata. Eu sou grata. Eu consigo enxergar, eu consigo sentir a gratidão. Então, isso faz tanta diferença. Isso dá força pra gente. Isso dá esperança. Isso nos acalenta nos piores momentos. Isso é divino, é divino. E eu levo isso até nos treinamentos corporativos. Eu tô falando de profissional e eu falo de gratidão. Se você pegar meus e-books, eu tenho 7 e-books. Uau. 7 e-books. De diferentes temas. Todos os meus e-books. O último capítulo eu falo sobre gratidão. E essa gratidão vai trazer, como se fala, uma mudança da sua mentalidade totalmente, né? Sim, a gente começa a entender que a gente tem o que a gente precisa. A gente tem o que precisa. A gente precisa somente saber usar o que a gente tem. Uau, show de bola. Essa é a diferença. Uau, então, show. Gratidão é algo que pratique. E praticar, você precisa sentir, você precisa praticar. Gratidão. Inclusive a gratidão às outras pessoas. Quando você fala em relacionamento, eu tenho algo que é muito meu. Normalmente, a maioria das pessoas, e até mesmo as mulheres, tem uma característica até muito forte nisso, de que terminou um relacionamento, se terminou mal, então nunca mais eu quero ver aquela pessoa na minha frente. Eu tenho uma característica muito minha, Eduardo, que é, se eu tive um relacionamento com você, seja ele de amor ou de amizade, e por muito tempo você me agregou, você me fez bem, você foi bom pra mim,
lá no final, se a gente tiver uma briga e cortar esse relacionamento, e pode acontecer, é normal, eu não vou desconsiderar tudo que eu vivi com você. Eu não vou desconsiderar tudo que você fez por mim. Eu não vou deixar de ser grata. Ah, Duda, mas se a pessoa fez algo horrível com você, ela fez, eu vou ter consciência, eu posso cortar o relacionamento, ok. Ninguém é santo, mas eu não vou desconsiderar o que ela fez por mim. Porque eu acho uma das piores coisas do mundo, pessoas ingratas. Então, se eu tô falando de gratidão, eu preciso falar da ingratidão. Sim. Pessoas ingratas. Não sejam ingratas com as outras pessoas. Não seja ingrata com Deus, não seja ingrata com a vida, com o universo, aquilo que você acredita. Não seja ingrato. Você deu o exemplo que te motivou aqui. Eu não lembro o nome dele, me fala aquele rapaz sem os membros. Sim, que deu uma palestra, eu já assisti essa palestra. Do Nick. E também do Tony Melandes. Eu assisti essas palestras. Sim. Gente, aquilo ali é fantástico. Sim. Se você não assistiu, assista. Porque aquilo ali, se você ver aquilo ali, você vai entender que você não tem motivo para ser ingrato. Não tem mesmo. Aquilo ali é incrível. É impactante demais. É impactante. É a pessoa, assim, que ela poderia reclamar de tudo, ela poderia ser a pessoa... Não é. Então, isso é muito importante. Nada supera uma crença positiva, você ser grato, praticar a gratidão, o amor, né, ao próximo, a compaixão. Nada supera. Nada supera. É a única coisa que pode, inclusive, nos salvar. Perfeitamente. Puxa, Eduarda. Puxa vida, a gente podia ficar aqui horas e horas, hein? Poderia mesmo, é verdade. Acho que a gente precisa gravar outro episódio. Quem sabe eu volto, E a ao gente vivo. grave. Gosto, adoro ao vivo. Eu prefiro ouvir... Assim, não é que eu prefiro, nunca fiz ao vivo aqui. Né? Enfim. Inclusive, um ponto legal que dá pra fazer num segundo é fazer ao vivo e deixar as pessoas fazerem perguntas. Show! Pra gente ir respondendo. As pessoas vão perguntando alguma Isso. coisa aqui e a gente vai lendo e interagindo. Exatamente. É uma boa também. Agradeço demais seu convite. Que prazer estar aqui com você. Foi muito... agregou bastante. Eu levo também, não só passo, mas levo insights maravilhosos nesse nosso bate-papo. Poxa vida. Gratidão. Eu sou grato mesmo. Tô muito grato. Grato. Porque, literalmente, o que você passa, eu me identifico muito nos temas que você aborda. Me identifico demais. É algo que tá... É uma paixão minha, sabe? Algo que eu gosto muito mesmo. É algo... surreal pra mim. Eu fico com brilho nos olhos. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Porque aqui você está trazendo a sua missão, é uma missão importantíssima, com um propósito maravilhoso por trás, que é nítido, qualquer pessoa enxerga, e que vai atingir pessoas de uma forma muito positiva. E vai ajudar essas pessoas a superarem e promoverem transformações na vida que elas estão precisando. Porque, às vezes, uma coisinha que você traz ali faz toda a diferença. Então, esse podcast veio com um propósito muito legal. E parabéns por você estar colocando isso em prática de uma forma tão simpática e tão aberta, assim. Eu me sinto, às vezes, um pouco retraído, sabia? Eu tô vendo, você parece ser mais tímido. Eu sou... eu fico um pouco mais retraído, mas também vou me soltando. Aí, tá vendo? Eu acho que eu não chego... a prática, o treino vai levando à perfeição. É verdade. Eduardo, eu agradecer muito a sua presença, viu? Sinceridade. Pra mim Tô muito feliz mesmo. Que bom. Esse tema, a gente podia falar horas e horas e horas, sinceridade. Podia falar verdade. Sobre a identidade, sobre a autoestima, sobre o seu valor, sabe? Autoconhecimento, desenvolvimento. Tudo Nossa. muito importante.
eu fico assim, meu Deus, eu quero me desenvolver mais ainda também. Quero mais. Eu quero mais. Eu posso colocar a tua rede social aqui, né? Pode, coloca @EduardaFamily com FH. Com FH. Em todas as minhas redes sociais, Eduarda Family. Meu site é eduardafamily.com.br. Lá tem um pouquinho do meu trabalho também. E é legal que literalmente seu nome é único, né? Sobrenome único, né? É único. Family dessa forma, escrevendo dessa forma, com H e 2 L's no final. É só eu. Uma criação aí, É fácil de identificar, né? Fácil de identificar, exatamente. Tem gente que acha que é nome artístico, mas não é. É meu sobrenome mesmo, tá, gente? Eduardo, você pode dar o último recado aqui? Posso dar o último recado? Opa. Pra qual câmera? Pra essa? Pronto. Então, pra você que ainda não entendeu o poder, a força do desenvolvimento pessoal e profissional para sua vida, para alavancar mesmo a sua vida, para você conseguir alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, a sua realização, vai por mim. Isso é ponto primordial. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Seja grato, tenho certeza que tudo vai voltar em dobro para você. Eu falo, Eduardo, e vou falar aqui no final que nada supera um bom coração. Uau. E se eu pudesse fazer um único pedido a Deus ou ao universo, seria: tire a maldade do coração de todas as pessoas. E quando a gente faz com amor, quando a gente faz com missão, quando a gente faz com propósito, quando a gente tem uma boa intenção, quando a gente tem um bom coração, as coisas dão certo. Mais cedo ou mais tarde. Só não desiste. Dessa forma vai dar certo. Obrigado mesmo. Obrigado demais. Gratidão. Obrigada a você, Edu. Muito feliz mesmo. É isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, sigam a gente. Sigam o Eduardo Family com FHAMILLY. Tá? Sigam a gente e compartilhem. Se fez sentido, compartilha. Sigam a gente. É isso aí. É isso mesmo. Obrigado, pessoal. Até mais. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.